Boa noite. Nesse friozinho de Curitiba, né? Sair de casa hoje, estar aqui é uma vitória. Que Deus abençoe cada um de vocês que aqui estão. Vocês que estão acompanhando de casa também, que Deus esteja aí com vocês, aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo esteja te aquecendo como um cobertor, tanto em casa quanto você que está aqui nessa noite. Nós estamos na nossa série Upgrade, falando sobre como estar mais perto de Deus, como dar um up na sua vida espiritual, como estar mais próximo de Jesus. Falamos semana passada sobre o estudo da Bíblia, a importância do estudo da Bíblia, como a gente pode aprender mais sobre o estudo da Bíblia, como estudar melhor a Bíblia. E hoje nós temos um tema especial falando sobre mais um segredo para nós crescermos aí na nossa vida espiritual. E o segredo de hoje, deixa eu pegar aqui o meu controle, é esse aqui, ó. Cadê? Foi? Passou. Biotônico. Os que tiveram infância nos anos 90 vão se lembrar disso aqui, né? Terror de alguns, alegria de outros. Biotônico Fontoura. Até a Angélica fez uma propaganda ali, né, em 1996, cantando a musiquinha e falando que Biotônico Fontoura dá uma fome de leão. Teve gente que completou aí. Gente, olha, para começar isso aqui, minha mãe ela comprou isso aqui, sabe, algumas vezes. Eu sempre fui magrinho, assim, bem mais do que eu era. E aí minha mãe mandou e comprava, e as primeiras colheradas eu engolia à força, porque não é bonito, aquele negócio preto, é igual suco de beterraba, não é bonito, mas é gostoso. E aí eu comecei a tomar, eu gostei, e chegou uma fase que minha mãe tinha que me proibir de tomar, porque eu queria tomar igual o Yakult, assim, toda hora. Biotônico Fontoura. Eu fui estudar um pouco mais sobre ele, e vi que a função do biotônico não é apenas dar fome nas pessoas, nas crianças especialmente. O biotônico, ele é fortificante e antianêmico, ou seja, a principal função dele é agir para trazer novamente a uma pessoa que perdeu a força, para que ela possa ter força de novo, para que ela não tenha anemia. Ele ajuda como esse tonificante, não apenas, como eu falei, para dar fome. Em outras palavras, ele ajuda quem está fraco fisicamente. No campo espiritual, nós também temos um biotônico. Algo que nos ajuda quando nós estamos fracos, algo que é como uma ferramenta, um remédio que Deus nos deixou para que a gente não seja atacado pela anemia espiritual. Pastor, qual é esse biotônico? Que remédio é esse? Tanto para me prevenir, quanto para me ajudar a estar mais perto de Deus. Esse biotônico chama-se oração. Hoje o mundo está doente, hoje muitas pessoas estão doentes, hoje eu e você, vários momentos da nossa vida a gente passa por dificuldades e nós necessitamos desse fortificante na nossa vida, desse biotônico chamado oração. O grande problema é que muitos de nós não sabemos como usar, muitos de nós usamos esse remédio de uma maneira muito pequena, sendo que ele poderia fazer grandes feitos na nossa vida, e a gente não aproveita a profundidade disso. E a Bíblia está recheada de grandes homens, de grandes exemplos, de histórias, de pessoas que fizeram uma verdadeira diferença na humanidade, motivados, abençoados e iluminados pela oração. Lá em Marcos, no capítulo 1, verso 35, diz assim: tendo-se levantado de madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos falando a respeito dos hábitos de oração de Jesus. Jesus dormia com os discípulos, às vezes do nada eles viam Jesus se levantando de madrugada ainda, indo orar. Às vezes passava noites em oração, madrugadas em oração, e eu fico imaginando a vida de Jesus, a vida corrida que ele tinha, o dia inteiro curando, abençoando aqui, dando atenção ali, mas à noite ele tinha tempo para orar. A oração era o combustível que dirigia a vida de Jesus. Temos ainda lá também no Salmo capítulo 63, verso 1, Davi, quando ele deseja que Deus ele quebre as cadeias de autoindulgência do sono, ele diz assim: de madrugada eu te buscarei, de madrugada eu vou te buscar. Os apóstolos, lá em Atos 6, verso 4, eles dedicavam-se, entregavam-se continuamente à oração e ao ministério da palavra. Os pais da igreja, os primeiros grandes homens ali do cristianismo seguiam isso. Martinho Lutero, um grande homem, ele diz o seguinte: tenho tanto a fazer que eu não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. John Wesley, ele disse: Deus nada faz, senão em resposta à oração. Adoniran Judson, ele conta, um dos grandes homens também que já existiram no cristianismo, que 7 vezes por dia ele se ausentava para orar.
E ele tinha os horários certinho. Ele começava meia-noite, assim que amanhecia de novo, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 18, 21 horas. E ele sempre separava 7 momentos ao longo do dia dele para uma oração secreta. Deus, ele usou esses homens, e esses homens eles foram usados por Deus, em grande parte porque eles dedicavam momentos especiais para falar e para se dedicar ao contato com Deus. O grande problema, quando eu leio isso, eu não sei se você sentiu isso também, é que quando a gente olha para esses grandes homens e para esses grandes hábitos de oração que eles tinham, a gente compara com a nossa vida. E aí a gente se sente muito pequeno, porque eu olho um Martinho Lutero 3 horas por dia em oração. E às vezes eu me ajoelho e eu não consigo ficar 10, 15 minutos orando. E aí eu vejo, grandes histórias. Um homem contou uma vez, um sermão que eu estava ouvindo, que ele ficou com um grande pregador aí brasileiro no mesmo hotel e foi dormir, ele estava orando, acordou, ele ainda estava orando. E eu, quando eu vi isso, falei, gente, para eu ser um pastor de poder eu tenho que orar a noite inteira. E às vezes eu tentava, mas não conseguia, eu dormia no meio da noite. E eu ficava me sentindo pequeno, e aí a gente entra naquele ciclo, como vimos no primeiro sermão dessa série, o ciclo que a gente desanima, e aí você tenta de novo, e por fim você desiste. Aí você, não, eu preciso, desanima, tenta, desiste. E a gente acaba sendo desmotivado por isso. E nós nos esquecemos que os grandes maratonistas, eles não começaram correndo quilômetros e quilômetros, eles começaram pouco a pouco, com a vida espiritual da mesma maneira. Às vezes nós olhamos os grandes homens, aqueles que a gente vê como uma referência, a gente quer ser igual e não tem nenhum problema nisso, só que precisamos saber que, como uma corrida, é pouco a pouco, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu limite, cada um tem suas preferências e Deus quer trabalhar de cada um, com cada um de uma maneira especial. Esses gigantes da fé, eles usavam oração e eu e você também precisamos usar a oração como o respirar da nossa alma. E aí você me pergunta, pastor, como eu posso orar? O que eu posso fazer? Essa pergunta não é apenas sua. Lucas capítulo 11, verso 1, e eu convido você a abrir sua Bíblia, em Lucas 11, versículo 1. Conta a história que aconteceu um certo dia, Jesus junto com os discípulos, e os discípulos pararam Jesus para fazer uma pergunta e um pedido muito especial, que é o meu pedido para Deus essa noite também, e eu tenho certeza que é o seu. Lucas capítulo 11, versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Os discípulos, em certo momento, eles olharam para Jesus e falaram: Senhor, ensina a gente a orar. Jesus, ensina a gente como a gente pode orar, falar com Deus como você fala. Gente, se os discípulos que estavam lá de Jesus, que foram chamados por Jesus, que viveram com Jesus ali constantemente, em algum momento eles falaram: não, Jesus, a gente quer aprender a orar, quanto mais eu e você nos dias de hoje. Gente, essa oração, ela tem que ecoar do nosso coração. Senhor, me ensina a orar, me ensina a falar contigo, me ensina a te ouvir mais, me ensina a reconhecer a sua voz em meio à minha rotina maluca. Senhor, ensina-nos a orar. Antes de responder a pergunta como orar, a gente precisa ter consciência de um detalhe que faz toda a diferença nessa questão de oração. É o detalhe de que Deus, Ele sempre, Ele está conosco. Gente, o maior desejo de Deus, a maior alegria de Deus é estar junto com a gente. Deus, Ele criou o ser humano porque Ele queria estar junto conosco. Ele fez a criação porque Ele queria estar junto com o ser humano. Aí você olha lá no Antigo Testamento, Ele criou o santuário representava Deus junto com o povo ali com eles. Libertou o povo do Egito, e aí de dia uma nuvem ia sobre a cabeça deles, de noite uma coluna de fogo. Tudo isso queria dizer o quê, meus filhos? Eu estou com você. O maior desejo de Deus é estar com o seu povo. Aí vem Jesus, e a Bíblia chama Jesus de Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. O maior sonho de Deus, a maior alegria de Deus é estar junto com a gente. E aí Jesus, ele morre, depois ele ressuscita, e quando ele está indo para o céu, ele fala: olha, eu estou indo, mas eu vou mandar o Consolador, e ele vai estar com vocês. Deus conosco. E quando Jesus voltar pela segunda vez, para toda a eternidade, teremos Deus conosco.
Gente, o maior sonho de Deus, a maior alegria de Deus, o maior desejo de Deus é estar conosco. Isso permeia as páginas da Bíblia. Quer você queira, quer você não queira, Deus está com você em todos os momentos, não apenas aqui na igreja, não apenas nesse lugar que consideramos e chamamos de casa de Deus. Deus está em todos os lugares. E quando a gente toma consciência da presença constante de Deus, a oração ela se torna algo comum e algo que a gente faz em qualquer momento do dia. Você não precisa vir à igreja para orar, você não precisa nem mesmo entrar no seu quarto e fechar a porta para orar, embora essa oração seja muito importante. Mas a qualquer momento você pode falar com Deus, porque a todo momento Deus está junto de você. Deus está sempre presente, Deus está sempre junto de nós, Deus está sempre conosco. Por isso que a oração não é invocar a presença de Deus, oração é reconhecer a presença de Deus. Quando eu reconheço que Deus está ao meu lado, que eu não preciso orar para chamar a Deus, não, Deus sempre está comigo. A oração ela se torna uma rotina, se torna algo que eu faço a qualquer momento, porque eu sei que Deus está do meu lado. Acontece algo ruim comigo, Deus, olha isso que aconteceu, eu comento na mesma hora, porque eu não preciso chamar Deus, porque eu sei que Deus já está ali comigo. Acontece algo bom, eu já posso compartilhar, Deus, obrigado por isso, porque sei que Deus está comigo, Deus está sempre, sempre, sempre ao nosso lado. E essa é a maior alegria que Ele tem, estar na presença dos seus filhos. E aí eu te pergunto, o que é orar então? Pastor, o que é orar? O que significa oração? Como eu posso orar? O que a oração representa? O que é orar? Você já parou para pensar nisso? O que é orar? Passa essa pergunta para você, o que a oração é para você? O que a oração significa para você? Só um minutinho. Minha esposa está aqui, precisa atender isso aqui. Alô? Perdão, só um minuto. Opa, tudo bem? Tranquilo? Então, rapaz, não, tudo bem. Você pode dar uma ligadinha depois? Não, tô bem, tô aqui em Curitiba. Sim, sim. Não, pessoal, show, e você, como é que tá? Não, tranquilo. Tudo bem. Saudade de você, rapaz, abraço. Desculpa. Ellen White, ela diz no livro Caminho a Cristo, página 93, ela diz o seguinte: a oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva até Ele. O que está dizendo aqui? Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Orar é como se você estivesse falando com um amigo no celular, é como se você estivesse conversando com ele. Eu me senti pressionado aqui, falei pouco. Mas quando você conversa com um amigo seu, o que você fala? Você conta como está a vida, como você anda, como é que foi o dia, onde você está. A gente abre o coração para amigo é assim. Por que com Deus a gente age diferente? Por que na oração a gente geralmente escolhe as melhores palavras? Por que na oração a gente geralmente evita falar para Deus algumas coisas que nós não consideramos santas diante de Deus? Não sei, mas para mim, se algo não é santo para estar na nossa oração, não é santo para estar na nossa vida também. Falar com Deus é como se você estivesse conversando com um amigo no seu telefone. Falar com Deus é como se você conversasse com um amigo junto de você. Pensa no seu melhor amigo aí. Quem é o seu melhor amigo? Você tem um melhor amigo ou melhor amiga? Não sei, aquele que talvez você não vê há muito tempo. Pensa no nome, pensa nesse nome. Qual foi a última vez que vocês se encontraram? Qual foi a última vez que vocês se viram? Como foi quando vocês se viram pela última vez? O que vocês conversaram? Que histórias vocês contaram? De que vocês riram? É literalmente assim que Deus quer conversar com você. Assim como você conversa com um amigo. Já viu que com um amigo o tempo não passa? Quando você está com um amigo é gostoso, quando você está com um amigo você conta tudo, você fala, você ouve, você pede conselho. Gente, é muito bom e Deus é o nosso amigo. A oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Pense nisso e nunca se esqueça que orar é rasgar o coração, é conversar, se humilhar, reconhecer que nós precisamos e que nós literalmente dependemos de Deus. Oração é isso. Pastor, para que eu preciso orar então? Essa pergunta ela é respondida na vida dos discípulos. Atos capítulo 1, verso 12.
mostra um pouquinho de como era a vida dos discípulos. Assim que Jesus ele foi para o céu, os discípulos eles se juntaram e pastor, o que eles faziam? Olha aqui, Atos 1, verso 12 ao verso 14. Atos 1, 12 a 14, diz assim: Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Verso 13. Atos 1, verso 13. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram esse: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. E verso 14. Eles sempre se reuniam, todos juntos, para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Queridos, olha aqui, eles sempre se reuniam, todos juntos, para orar. A oração era parte diária da rotina dos discípulos. Não é à toa que eles viam coxos e falavam: olha, eu não tenho dinheiro, mas levanta e anda. Eles viam pessoas necessitadas, faziam milagre, ressuscitaram pessoas, porque a oração era algo constante na vida deles. Os discípulos, eles oravam para tudo. Em Atos, você vê vários momentos. Eu fiz uma pequena pesquisa e mostra que eles oravam para tomar decisões importantes, em Atos 1, 24. Mostra que os discípulos oravam para pregar a palavra de Deus, em Atos 4, verso 23. Em Atos capítulo 10, mostra que eles oravam para compreender a vontade de Deus. Em Atos capítulo 12, que eles oravam para resistir às tentações. Em Atos capítulo 13, que eles oravam pela direção missionária. Tudo naquela igreja era realizado com a oração. Eles haviam aprendido e internalizado na vida deles as palavras de Jesus, lá em João capítulo 15, verso 5, que ele disse: de mim, sem mim, nada vocês podem fazer. Eles haviam aprendido isso no seu dia a dia. Patrick Johnstone, ele disse o seguinte: quando o homem trabalha, quando o homem ora, Deus trabalha. Oração é relacionamento. Precisamos orar para tudo na nossa vida, assim como os discípulos, assim como eles oravam antes de pregar, antes de sair, antes de fazer as coisas. Tudo na nossa vida, assim como era na vida dos discípulos, deve ser regado pela oração. Infelizmente, a gente enxerga muitas vezes a oração como um balcão de serviço. Não sei se já foi, você vai numa loja, você chega num balcão, você fala: olha, eu preciso disso, aquilo, isso aqui também. Às vezes vamos com uma listinha, né, os mais organizados. Pegamos o que a gente precisa, pagamos e vamos embora. E às vezes a gente faz isso com oração. Muitos de nós não oramos, e quando oramos, só o fazemos para pedir. Não tem nenhum problema em pedir, devemos mesmo pedir em nossas orações, mas, queridos, não existe relacionamento baseado apenas no pedir. Muitos de nós, infelizmente, tratamos a oração como um balcão de serviço, quando na verdade a oração se parece mais e deve se parecer mais com o sofá da nossa casa, onde você recebe o seu amigo, você conversa, você abre o seu coração, e assim você está mais perto dele. Queridos, imagina o que aconteceria se a igreja de Deus, se o povo de Deus orasse mais. Imagina o que aconteceria se o povo de Deus sentisse ali a responsabilidade, sentisse a verdadeira presença de Deus 24 horas por dia. Imagina se o povo de Deus fizesse uso desse biotônico, da oração, em todos os momentos da sua vida. Sabe o que aconteceria? Lá em 2 Crônicas 7,14, é dado uma palhinha do que aconteceria se a gente orasse mais. Dá uma conferida, 2 Crônicas, capítulo 7, versinho 14. Olha o que diz aí. 2 Crônicas 7, verso 14. Isso aconteceu na inauguração do templo, construído ali por Salomão. 2 Crônicas 7, 14, diz assim: Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Em outras versões é dito, a gente sabe até de cor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e os abençoarei. Sabe, meus amigos, esse verso ele é muito forte. Se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, a Bíblia ela é muito clara: ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Isso é muito claro. E eu fico imaginando quanto poder a gente perde por não orar. Se o meu povo se humilhar, orar, eu ouvirei, eu perdoarei e eu sararei. Oração é isso. É para que Deus nos ouça, para que Deus nos perdoe e para que Deus nos cure.
Pastor, quando eu posso orar? Em que momentos? E a gente tem alguns momentos especiais de oração, né? E a gente nota isso no nosso dia a dia. Salmos capítulo 55, verso 16 diz assim: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, eu orarei, clamarei, e Ele ouvirá minha voz. A Bíblia fala sobre vários tipos de oração e vários momentos de oração. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 13, ela fala um pouquinho sobre a oração pela manhã. Falando sobre Jesus, disse que cedo, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Em Lucas 6, verso 12, fala sobre a oração noturna. Diz assim: Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Mais uma vez, Jesus orando. Marcos capítulo 6, verso 41, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos, antes de cada refeição. Daniel capítulo 6, verso 10, eu gosto muito desse texto que diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Gente, aqui fala um pouquinho sobre os momentos de oração. Sabe, isso é muito pessoal. Como eu disse, isso a gente não pode pegar às vezes o exemplo do outro e o outro ora tantas horas, eu quero fazer isso também, o outro ora isso eu quero fazer. Pegue na sua vida. Qual o melhor momento? Qual o momento mais especial do seu dia? Qual momento você está com a mente mais tranquila, mais calma? Separe um momento, isso é muito importante. Às vezes a gente deixa, não vamos ver a hora que eu tiver tempo. Meus amigos, nos dias de hoje a gente nunca tem tempo. Separe um momento, coloque na sua agenda, faça isso ser uma prioridade. Tem esses momentos especiais, essas orações comuns, como por exemplo, a oração de se levantar, a oração ao dormir. E que isso não seja uma oração mecânica, faça isso ser natural. Acorde e fala: Deus, obrigado pelo meu dia. Às vezes você não tem tempo, às vezes não dá para você falar 1000 palavras, mas sente na cama e fale poucas, mas sinceras palavras. Deus abençoe o meu dia. Deus, hoje eu dormi bem, hoje eu não dormi bem, mas vamos lá, vou tomar um banho, vamos comigo? À noite, antes de dormir, se você conseguir, faça ali uma oração, resumindo o seu dia, refletindo sobre o seu dia, contando o seu dia para Deus, o que você acertou, o que você errou, sinceramente. Às vezes você pode ajoelhar, às vezes você pode se sentar, às vezes você pode conversar com Deus em pé. Temos as orações antes das refeições. Gente, que momento maravilhoso para se orar é antes de comer. Só que, infelizmente, como a gente faz isso várias vezes ao dia, isso se torna uma rotina. Às vezes a gente fala oração decorada, a número 1, a número 2. Às vezes a gente ora, esquece que orou, isso é sinal de que a oração foi decorada. Quer momento melhor para agradecer a Deus do que quando você está na frente de um belo prato de comida? Hoje eu fui almoçar, um almoço muito gostoso ali em Santa Felicidade. Não foi num restaurante ultra top, foi num restaurante simples, mas sentei com a comidinha gostosa, aquela minha barriga roncando, 1h pouca da tarde, eu olhei para o prato e falei: Senhor, obrigado por essa refeição. Estava com tanta fome que eu nem fechei o olho, mas de olho aberto ali eu falei: Senhor, obrigado, obrigado. Cada garfada que eu dava, eu sentia aquele gostinho, sabe, do arroz com feijão, aquele feijão gostoso, aquela batatinha cozida, tinha batatinha frita também, mas tudo bem. E eu comi, e sabe, cada gostinho, Senhor, obrigado por esse gosto, obrigado pelo privilégio de poder comer. Quantas pessoas não têm talvez um paladar, quantas pessoas não têm talvez um prato tão gostoso para comer como esse? Quer coisa mais sagrado do que se alimentar? É algo sagrado. Comida é algo sagrado. Ore nesses momentos separados do seu dia. Mas existem outros momentos especiais que a gente também não pode deixar de orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, Jesus, na verdade Paulo, ele diz assim: orai sem cessar. Ore sem parar. Mas como eu posso orar sem parar? Como, pastor? Eu vou ficar o dia inteiro de joelhos, orando, de joelhos falando. Meus amigos, não é isso. Orar sem cessar é você estar a todo momento ligado com Deus. A partir do momento que você está consciente da presença de Deus, de que Deus está a todo momento do seu lado, orar sem parar é simples. Você sabe que Deus está ali, você se lembra que Deus está ali, então você conversa com Ele, está ali, faz uma coisa, poxa, olha Deus isso, olha Deus aquilo, e não é coisa de doido não, isso é coisa de gente sadia espiritualmente. Orar sem parar.
ore enquanto você está andando, converse com Deus. Senhor, poxa, eu estou caminhando aqui, vê uma pessoa, conheço um amigo que ora pelas manchetes do jornal, ele vai ler o jornal, vê um problema que aconteceu com uma família. Senhor, abençoe essa família. Pastor, Deus abençoa, Deus abençoa. Olhe no seu trabalho, Senhor, poxa, tem muita coisa para fazer, me ajuda. Senhor, eu preciso tomar essa decisão, o que eu faço? Ore enquanto você está em pé, enquanto você está sentado, enquanto você está no ônibus, enquanto você está no táxi. Não importa o momento, o importante é que você abra o seu coração a Deus. Gente, orar sem cessar, eu sei que parece algo difícil, mas isso é muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Quando a gente tem essa consciência, por exemplo, de que Deus é o nosso amigo, quando você acredita em Deus, você já está orando. A gente tem aquele pensamento que oração é só quando eu paro, me ajoelho, e isso, como falei, é um tipo de oração, e das mais importantes. Mas oração é a todo momento. Você acreditar em Jesus, você já está orando. Você olhar para uma beleza da natureza, se alegrar com aquilo é uma oração. Você cantar uma música é uma oração. Você dar um sorriso é uma oração. Eu e minha esposa, a gente às vezes fica sentado na sala, isso é muito comum. Na outra casa que a gente morava, em São Paulo, isso não era comum, porque o nosso sofá não era confortável. Então, ficar na sala era complicado, sofá duro. A gente se mudou para cá, a primeira coisa que a gente trocou foi o sofá. Um sofá gostoso, daquele que você escorrega e ele abre, sabe? E ele não para, assim, vira quase que uma cama box, delícia. E a gente, é muito comum lá em casa, a gente ficar na sala, junto. Às vezes a gente fica conversando, às vezes não. Eu tenho o meu computador, ela tem o dela, eu com o meu celular, às vezes ela vendo TV, às vezes eu fazendo alguma coisa, conversando com alguém, às vezes a mãe dela liga para ela. Estamos fazendo atividades diferentes, mas estamos no mesmo lugar. E eu posso estar fazendo uma coisa totalmente diferente dela, mas na minha mente eu estou ligado, eu estou sabendo o que ela está fazendo, eu estou ouvindo a conversa dela com a mãe dela, eu estou pensando nisso, eu estou... Sabe, presença de Deus é isso. Orar sem parar é isso, é você estar fazendo outras atividades, você está, quem sabe, fazendo algo nada a ver ali, relacionado a Deus, você pode pensar assim, mas estar em contato com Deus, porque você sabe que Deus está presente, e Ele sempre está. O problema é que muitas vezes a gente ora e fala coisas que a gente acha que deveria se preocupar, às vezes a gente ora pelos missionários, pela paz mundial e tal, coisas importantes, mas muitas vezes isso não está no nosso coração, e aí não adianta muito orar. Orar é rasgar o coração ao nosso Deus, e na oração você precisa falar o que está lá dentro, o que está em você, não apenas o que você gostaria que estivesse dentro de você. Por fim, gostaria de responder a pergunta que os discípulos fizeram para o Jesus. Jesus, como nós podemos orar? Senhor, ensina-nos a orar. Mateus 6,6 diz assim: quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esse é um dos tipos de oração que nós falamos. A oração secreta, a oração reservada, um momento especial separado para isso. E isso é muito importante. Não existe nenhuma regra, meus irmãos. O segredo é orar em todos os momentos da nossa vida. Eu tive uma mudança muito forte espiritualmente quando eu entendi isso, sabe? Quando um amigo meu conversando comigo, ele disse: Vitor, você ora para dormir? Isso no meu ensino médio. Eu falei: olha, eu oro, mas tem dia que eu não estou com vontade de orar, e aí aquela oração decorada de sempre. Ele falou: Vitor, por que você já experimentou sentar na cama e conversar com Deus em voz alta? Eu falei: não, mas eu posso orar assim? Ele falou: pode orar, isso também é um tipo importante de oração. E gente, que revolução espiritual eu tive na minha vida quando eu comecei a incluir isso, sentar na cama e conversar. E no colégio interno é meio difícil, né? Ficávamos 4 no mesmo quarto, era meio difícil eu conseguir ficar só, às vezes um entrava e me achava doido. Mas, meus amigos, como era gostoso, às vezes, sabe, sentar na cama e começar a conversar com Deus em voz alta. Um outro exemplo, talvez você colocar no seu despertador, é hora de orar para despertar em alguns momentos do dia. Eu sei que com o tempo a gente vai se acostumando, mas é uma estratégia também para você se lembrar da oração. Tem alguns que tem um adesivinho, né? É hora de orar, muito legal também. Não importa, gente, o método, o que importa é você estar em contato com Deus em todos os momentos do seu dia. Eu queria trazer uma ferramenta que eu achei muito legal, do pastor Joseph Kinder. Ele é pastor adventista nos Estados Unidos. E ele fez um livro onde ele dá o que ele chama de os 7 passos para você orar 7 minutos. Eu achei isso muito legal. Eu, particularmente, não sou daqueles que seguem um organograma, sabe? Eu gosto um pouco de orar livre, tranquilo, sentar, mas isso é interessante para você ver como a oração ela tem vários momentos. E eu trouxe aqui para você dar uma olhadinha, olha só, pastor, como eu oro 7 minutos? Às vezes parece algo muito difícil.
E olha a listinha que ele fez. Cada minuto você ora por uma coisa. Ele falou, olha, eu vi um seminário dele sobre isso. Ele disse, olha, primeiro, faz esse teste. Louva a Deus. Tira um minutinho apenas para louvar a grandeza, o amor e a misericórdia de Deus. Faz isso um minuto. Falei, poxa, legal, né? Só que aí a gente vai testar e a gente vê que a gente já começa pedindo, já, Senhor, obrigado, o Senhor é grande, mas Senhor, me abençoe. Não, um minuto fazendo isso, louvando, agradecendo, louvando a grandeza e a misericórdia de Deus. Depois ele disse, apenas agradeça. Agradeça pela família, pela vida, pela saúde, e comece ali a matutar e a tentar lembrar motivos para agradecer. Um minuto só de agradecimento. Falei, mas dá um minuto? Ele falou, dá até mais. Depois peça perdão. Reflita nos pecados, na negligência, a oração, na impaciência, e separe um minuto para pedir perdão por alguma coisa. Vocês vão ver que no começo é difícil a gente lembrar de alguma coisa que a gente precisa pedir perdão. E a gente pensa, poxa, como eu sou bom, né? Não tenho nada para pedir perdão, mas na verdade isso é um sintoma negativo. Porque quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós reconhecemos o quanto nós falhamos. Depois, pedir orientação. Um minutinho para você apenas pedir pelas decisões, pelo seu dia de trabalho, pela sua vida financeira, pedir que Deus te oriente, que Ele te ilumine, te mostre que decisões tomar nas diversas áreas da sua vida. Quinto, interceder. Orar apenas pelos outros, familiares, amigos, desconhecidos. Depois, orar por você. Conversar com Deus sobre seus projetos pessoais, seus sentimentos, seus sonhos. E por fim, e essa é uma parte muito interessante que eu achei, silêncio. Deus vai falar com você através da sua consciência. Às vezes a gente fala com Deus, fala, Deus, olha, eu não sei o que fazer nisso, não sei o que fazer naquilo, me ajuda, amém. E vai embora. Quando Deus vai, a gente sai. Silêncio. Ouvir Deus falando. Pedir que Ele impressione a nossa mente. Como eu disse, esse não é um método para todas as orações, isso não é um método para todas as pessoas. Às vezes você não gosta ali de ter uma regrinha. Mas aqui mostra para a gente que a oração ela é composta por muitos elementos, não apenas pedir ou agradecer, louvor a Deus, agradecimento, pedido de perdão, pedido de orientação, interceder pelos outros, orar por você, ficar em silêncio e ouvir a Deus. Oração é tudo isso. E eu convido você a exercitar, a usar mais a oração na sua vida, a fazer da oração algo mais presente, algo mais real, e você vai ver como é bom e como a gente só tem a ganhar quando nós reconhecemos a presença de Deus e fazemos disso um hábito constante na nossa vida. Eu podia falar aqui várias e várias experiências de oração, mas uma das mais fortes experiências que eu tive com Deus foi quando eu estava no primeiro ano da faculdade de teologia e eu fui trabalhar na comportagem, vendendo livros para poder pagar os meus estudos. E foi uma férias muito difícil. Estava na cidade de Uberlândia. A minha missão era conseguir dinheiro para conseguir o meu estipêndio, o meu valor para pagar o semestre, e o da minha irmã. Minha irmã estava devendo também na época um valor, e eu tinha que conseguir também para ela. E foi muito difícil aquelas férias. Minha mãe foi me ajudar, foi ser minha dupla, ela me ajudava e tal. Só que um dia, eu fui visitar algumas empresas bem longe da cidade, afastado. E eu me lembro que não tinha ônibus, fui andando, cheguei lá na ponta, não tinha nada. 2:30 da tarde, aquele sol de rachar de Uberlândia, dezembro, verãozão na cabeça, eu de social. Comecei a andar e tentar voltar para o terminal de ônibus, só que era muito longe. Caminhei, olha, não sei quanto tempo, mas cheguei a suar e cansar e aquele sol na minha cabeça. Como não sou bobo, tinha um asfalto novo, eu comecei a andar pela contramão no cantinho, no canteiro assim da contramão para ver se via algum carro, mas era tão deserta a estrada que não passava carro nenhum ali. E eu comecei a conversar com Deus enquanto caminhava. Falei, poxa Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, tal. E fui conversando, até que chegou um momento que eu resolvi cantar uma música. E aí eu cantei uma música que eu gostava, de um quarteto que tinha na época, nem existe mais, chamado Link 4. A música dizia mais ou menos assim, não vou cantar, todo mundo vai embora. E eu comecei a cantar música, e aí no meio da música, ali, enquanto cantava, eu comecei a pensar e falei, poxa Deus, no meu pensamento, Senhor, poxa, o sol está queimando, né, tão quente. O senhor podia mandar uma carona para mim, né, para me deixar no terminal, aí ia me ajudar, né? Mas sabe aquela oração que você faz, aquele pensamento que você tem e some, sabe? Falei, continuei, aí continuei entretido na minha música, tal, né? Não tinha ninguém por perto, soltei a voz que só eu tenho. E aí, do nada, quando eu estou terminando ali a estrofe da música, eu ouço atrás de mim uma buzina. Bibi, uma moto. Gente, quando eu vi a buzina, eu pulei para o canteiro, para o lado, assim, fora da estrada, e olhei, e era um cara de moto louco, maluco. Primeiro, buzinou atrás de mim. Segundo, eu estava do lado, eu não estava na pista, eu estava no canteiro, estava ali no acostamento.
Terceira, eu estava na contramão. O cara atravessou o canteiro do meio, foi para a contramão, foi para o acostamento da contramão e largou um buzinão na minha orelha. Falei, você é doido, né? Pensei, não falei, né? Olhei assim, o cara alto, forte e tal. Tirou o capacete, falou, ei amigo, quer uma carona aí? Eu olhei assim, né? Tipo, pô, carona, de moto. Não, mas nem tem capacete. Não tem mais aqui, polícia não pega não. Sobe aí. Falei, não, mas ele para onde você está indo? Falei, estou indo para o terminal. Ele falou, não, eu te deixo lá. Até lá, dá para deixar pertinho ali, não tem polícia, eu te levo e tal. Eu não sei porquê, mas eu pensei, gente, uma moto. Vou subir na garupa, acho que não. Se o cara quiser fazer alguma coisa ali, eu pulo, sei lá, né? Subi. Sentei e fui mesmo, na louca, né? Sei lá onde estava com a cabeça. Fui andando, gente, no meio do caminho, aquele moço começou a cantar uma música. E ele começou a cantar a mesma música que eu estava andando enquanto eu caminhava. E, gente, não eram Arautos do Rei, era um quarteto, assim, bem menos conhecido, sabe? Um negócio assim que eu falei, eu parei assim, o que você está cantando? Ele falou, não, essa música aqui é do quarteto que eu gosto. Eu falei, rapaz, eu estava cantando essa música alguns minutos atrás, antes de aparecer, a mesma música. Ele falou, oh, glória a Deus. Eu falei, você é cristão? Sou evangélico, tal, amém, tal. Quando eu estava na moto, vocês terem ideia, eu lembrei que eu tinha que parar em uma empresa no meio do caminho. Eu falei, amigo, olha, eu falei o terminal, mas eu vou ter que parar aqui, porque eu tenho que visitar essa empresa e tal. Ele falou, não, eu te espero. Eu falei, não, eu vou lá rapidinho, pode ir embora, não vou te atrasar. Não. Gente, eu entrei na empresa, conversei com a pessoa que precisava, voltei, ele estava lá, me esperou. Subi na garupa de novo, continuou me levando e me deixou pertinho do terminal. Chegou e falou, rapaz, aqui e ali já tem polícia, tal, desce aqui, melhor, tal, né? Naquele dia foi, sabe, eu me emocionei ao ver como Deus ele respondeu a minha oração. Uma oração simples, uma oração boa, mas de uma maneira maravilhosa. Não acredito que foi um anjo, não sei, acho que não. Mas foi uma pessoa que Deus mandou e que ele fez cantar a mesma música para me lembrar de que ele estava ao meu lado. E naquele momento eu estava precisando sentir isso. Estava passando por várias situações, senti que Deus estava me ouvindo. Foi uma férias muito difícil, mas no final Deus abençoou e tudo que a gente precisava, nós conseguimos pela glória de Deus. E você? Quais são as suas experiências de oração? Quais são suas experiências com Deus? Você não precisa ter uma experiência dessa mirabolante, o céu se abriu, isso. Não, mas você precisa ter a sua vida com Deus. Você precisa ter sua história com Deus, seus momentos com Deus. Não abra mão disso. Experimente, não perca o poder, é muito poder disponível através da oração. Tenha plena consciência de que Deus está do seu lado, converse com Ele, assuntos, sabe, do dia a dia, assuntos gerais, assuntos específicos, todos os momentos, se relacione com Deus. A gente vai ter agora o nosso momento de oração, só que o momento de oração de hoje vai ser um pouquinho diferente, ele vai ser dirigido aqui da frente. Nós não faremos os grupos, mas hoje eu queria te chamar a experimentar essa oração de 7 minutos. Como assim, pastor? Nós vamos nos ajoelhar. Se você preferir, pode ficar sentado, apenas reclinar a cabeça. E a gente vai fazer essa oração, passo a passo, todos juntos como igreja. Mas como assim, pastor? Eu não consigo orar esse tempo todo. Você vai ver. Hoje você vai conseguir. Eu vou falar aqui da frente, olha o exercício. Eu vou falar, olha, agora nós vamos louvar a Deus. E aí na sua mente, na sua oração, você vai dirigir a sua oração apenas louvores a Deus. Vai chegar uma hora que você vai ver, vai acabar os louvores e não vai ter acabado o tempo. Pensa, faz esse exercício. Gente, depois de 3, 4 vezes que você faz esse exercício, meia hora é pouco para falar com Deus. E não é o tempo, mas é a qualidade da oração. Depois fala, gente, vamos agora só agradecer. E aí na sua mente, você vai apenas agradecer. Se acabar antes, você segura, tenta lembrar mais coisas, espera eu falar o próximo passo. A gente vai orando juntinho, até chegar no último, o silêncio. E aí eu vou falar amém. Nós vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Vamos fazer o teste? Feche seus olhos como você está. Se você preferir se ajoelhar, se você preferir ficar sentado. Vamos começar. Para começar, louve a Deus. Exalte a Deus, a grandeza que Ele tem, o poder que Ele tem, como Ele é grande, como Ele é poderoso, como Ele é criador. Aí na sua mente, reconheça e fale para Deus o quão grande e importante Ele é para você. Você que está em casa pode fazer também. Louve a Deus nesse minuto.
Agora agradeça a Deus. Talvez algo que aconteceu no seu dia, uma bênção da semana, a vida, a saúde, seja bem específico. Agradeça a Deus coisas grandes e pequenas que Ele te concede no dia a dia. Apenas agradeça. Agora é o momento de pedir perdão. Peça perdão a Deus por alguma falha que você cometeu com alguém, alguma falha que você cometeu com Ele. Tente lembrar e peça que o Espírito mostre se existe algo que aconteceu no seu dia, na sua semana, no seu mês, que você precisa pedir o perdão. Que talvez você nem tenha tomado consciência disso. Agora peça orientação. Talvez alguma decisão que você tem que tomar de trabalho, da sua vida, relacionamentos, seus planos, suas decisões, sua vida financeira. Peça que Deus te oriente e te guie, te mostrando alguma resposta ou apenas guiando e mostrando para você o caminho correto. Coloque diante de Deus aquelas decisões importantes da sua vida. Agora interceda. Ore por outras pessoas. Cite o nome delas, amigos, familiares, colegas de trabalho. Ore apenas por outras pessoas nesse momento. Interceda e peça que Deus abençoe a vida dessas pessoas. Agora ore por você. Seus projetos pessoais, seus sentimentos, seus sonhos, as coisas que aconteceram no dia de hoje, as coisas que aconteceram nessa semana. Conte para Deus coisas boas, coisas ruins. Abra o coração para Ele. Agora teremos a parte do silêncio. Fique em silêncio e apenas ouça Deus falar com você. Em nome de Jesus.
Amém. Viu como foi gostoso? Que Deus te abençoe e que a oração seja um hábito real e presente na sua vida.